Olá, sejam bem-vindos ao Girls Who Run. O podcast de corrida que é o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, iremos falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhado de convidadas incríveis. Acompanhe a gente por aqui em nossas redes sociais para ficar ligado em todas as novidades. Hello, this is the pod for your running era. I said, run when you hear that. You better run when you hear that. I said, Run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. Run when you hear that. A gente fala muito sobre a importância de fazer uma atividade física para cuidar da nossa saúde. Mas uma vez que você inicia um esporte competitivo como a corrida, muitas vezes o objetivo de saúde é deixado de lado e substituído por metas e performance. Ser hipócrita falarmos que a gente não ama ter metas e bater os nossos recordes pessoais, mas não dá pra negar que isso acaba gerando uma relação um pouquinho diferente com o esporte. E isso acaba afastando pessoas que só querem praticar o esporte por prazer. Afinal, nem todo mundo precisa querer performar para ser corredor. Um movimento chamado Soft Wellness tem ganhado força e chamado a atenção inclusive de várias marcas, que têm ajustado seu posicionamento para abraçar aquelas pessoas que só estão em busca de cuidar do seu bem-estar. É sobre esse tema que a gente vai conversar hoje. Bora começar o episódio? Para falar do movimento Soft Wellness e compartilhar um pouquinho das tendências do mundo da corrida, estamos aqui com a Isabela Quarteroni. Corredora, triatleta, especialista em marketing esportivo e gerente global de mídia social na Puma. Ela tá aqui com a gente hoje para enriquecer e agregar muito nessa conversa. Seja bem-vinda, Isa! Obrigada, meninas. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, principalmente com o tema de Soft Wellness, que acho que tem muita coisa aí pra gente trocar ideia e é um tema que particularmente é como eu enxergo o esporte também. Mas, enfim, vamos conversar. E a gente tá muito chique, porque a Isa mora na Alemanha. Exato. Então, assim, estamos com uma visita internacional. A gente sabe que foi difícil encaixar na sua agenda, porque esse tempo no Brasil vai ser corrido. Mas, obrigada, de fato, por ter topado. E antes da gente começar o papo de hoje, pra quem não te conhece ainda, conta um pouquinho pra gente quem que é a Isa dentro e fora da corrida. Tá bom. Bom, eu diria que a Isa dentro e fora da corrida é bem diferente uma da outra. Eu sou uma pessoa, considero... Eu tô encontrando o equilíbrio, mas eu sou uma pessoa que sempre fui muito workaholic e eu sempre fui muito dedicada ao trabalho. E a corrida, na verdade, ela nasce na minha vida junto com o trabalho. Eu não era uma corredora naturalmente, assim. Eu sempre gostei de fazer algum esporte, mas eu nunca me encontrei diretamente num esporte. Então, a corrida veio com o trabalho, mas foi mais pra frente que eu fui realmente me apaixonar e começar a viver isso como estilo de vida. Então, o que veio depois é a corrida como uma fuga pra mim do estresse, uma fuga pra mim ter uma qualidade de vida melhor, mas ao mesmo tempo era o meu trabalho, porque eu entrei na Puma do Brasil pra trabalhar com corrida. E eu não era corredora. Então, nasceu muito por uma necessidade, mas ao mesmo tempo como uma válvula de escape. E foi acontecendo tudo muito organicamente, assim. No trabalho eu sou muito mais workaholic, mas na corrida eu acho que me falta um pouco como se diz, do CDF que eu sou no trabalho. E às vezes até o meu treinador que tá ali me chama a atenção, assim, você quer correr uma maratona, você quer correr uma meia, você quer evoluir, você precisa pôr o trabalho ali, né? Pôr as horas pra você fazer aquilo. E muitas vezes eu ainda confesso que eu priorizo o trabalho do que às vezes o meu bem-estar, a minha corrida. Mas eu acho que assim, é um processo, como tudo na vida tem altos e baixos, nada é linear. Tem horas que eu tô mais focada em entregar o treino, em fazer tudo bonitinho. E tem horas que eu tô assim, não, eu preciso dar esse gás no trabalho. Então, eu acho que é isso. Ela tá tudo muito entrelaçado, porque meu trabalho também eu tenho que estar ligada com corrida. Mas é tudo junto e misturado, assim. Não tem uma coisa super, super linear. Mas é isso. Bom. Acho que respondi. Nossa, e é muito legal te ouvir, assim, porque muitas vezes a gente ouve pessoas que
direcionaram a carreira pro esporte justamente porque gostam muito do esporte, ou então já estão lá. Eu, por exemplo, entrei em psicologia recentemente e muitas vezes eu penso em seguir pra psicologia do esporte porque eu gosto muito dessa área, enfim. Mas você é o contrário, né? Então, você já tava na carreira e aí imagino que depois começou a correr. Como é que foi o direcionamento da sua carreira nessa área? Tá. E também até antes da Puma, acho que um pouco da sua trajetória pra chegar. E hoje você é uma especialista dentro de esporte, né? Dentro do Sim. marketing esportivo. Então, como é que foi, aliás, lá atrás, no seu primeiro trabalho? Sim, hoje já quase mais de 11 anos só no mercado esportivo, ou seja, Caraca. desde que eu comecei a trabalhar, foi no mercado esportivo. Eu me formei em jornalismo, na verdade, porque eu sempre fui apaixonada por comunicação, por conteúdo, por storytelling e tudo mais. E aí eu sempre gostei do esporte como um todo. Então eu era muito viciada em futebol na época da faculdade. Eu ficava lendo lance, eu ficava querendo saber tudo de todos os campeonatos que aconteciam no Brasil. Eu achava que eu ia muito para esse caminho de jornalista esportiva. E hoje não, né? Quando eu me formei, sem falar idades, mas quando eu me formei, o que era o jornalismo esportivo no Brasil? Futebol. Só que aí eu comecei a Só ir homem, né, atrás detalhe. disso. Masculino. Exato. E aí eu comecei a ir atrás disso e pesquisar e entender. E aí eu comecei a ver que realmente, não é um meio muito fácil para mulher. E eu comecei a me questionar, será que é esse o jornalismo que eu me interessaria? Mas aí eu comecei a também entender que existem outros esportes que eu poderia cobrir como jornalista esportiva. Nesse meio tempo, eu peguei um freela no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Eu era staff, eu ajudava na organização do evento. Fazia tradução também e tudo mais. E aí eu ficava assim, nossa, esse ambiente é muito legal, é muito inspirador, eu amei. E eu sempre assisti muito Fórmula 1 com os meus pais. E eu falei assim, bom, peraí, então deixa eu pensar. Quais marcas que estão nesse meio esportivo que pode ser interessante para eu desenvolver uma carreira, para eu ir atrás e bater e falar, ó, eu sou estudante de jornalismo, você tem alguma estágio em comunicação, alguma coisa assim. E aí eu comecei a pensar dentro da Fórmula 1. Eis que eu cheguei na Red Bull. E aí eu lembro que foi na época que eu tava trabalhando, entrei no site da Red Bull, vi que tinha uma vaga, estágio em comunicação. Aí eu falei, bom, não necessariamente eu preciso fazer jornalismo para eu estar lá na porta de um estádio, ou eu estar, enfim, na TV, ou fazendo alguma coisa com o jornalismo em si. Eu posso ir para uma área de comunicação de uma empresa que trabalha com esporte. E aí foi quando eu comecei na Red Bull. Foi muito bom, fiquei 3 anos lá. E aí eu tive contato com os esportes radicais. Na época tinha o Igor Amorelli, triatleta, que também enfim, Ironman. A Fernanda Maciel, corredora de montanha. Então, assim, eu já comecei a entender e flertar. Tinha Wings for Life. A primeira Wings for Life que eu fui, eu tive que fazer uma curadoria de influenciadores. E eu nem corria na época. Só que, tipo, eu fui lá, assim, eu peguei uma super virose, mas assim, eu lembro que eu nem cogitei correr a prova. Eu estava trabalhando. Então, eu comecei a ter, assim, um flerte com o ambiente da corrida, com o esporte em si, pouco a pouco. E aí, depois de 3 anos na Red Bull, eu fui pra Puma. E aí, também, eu entrei na Puma aí, diretamente para trabalhar com running e training. Eu fazia uma academia ali e tal, mas eu não era corredora. Daí, quando eu entrei, uma das minhas missões lá era desenvolver mais o running, começar a ir atrás de atletas. Que ano que foi isso, Isa? 8 anos atrás. 2017. Pode ser, não lembro. Mas foi aí que eu entrei aí eu entrei na Puma, running training, e aí eu fui, assim, tinha na época um grupo de corrida, o Outra Fé. E aí eu falei assim, eu vou lá, né, vamos ver, porque eu preciso Tinha um grupo conhecer. de corrida interno da empresa. Tinha não, era um grupo de corrida que existia. Hoje em dia eu não sei se eles ainda fazem os encontros, acredito que não, mas um grupo. E aí a Puma patrocinava esse grupo. Tá. Assim como tinha, às vezes, o NRC. Foi bem nessa época, assim, mais ou menos. E aí eu falei, bom, beleza, já tinha... Quando eu entrei, já tinha esse patrocínio. E aí eu falei, eu vou lá, vou ver como vou entender um pouco. Eu preciso entender a cabeça do corredor, né? Como que eles vivem. E aí, comecei a correr. Aí eu fui
era 3 e 5 quilômetros. Aí eu corri 3 quilômetros e falei, meu Deus do céu, que difícil esse negócio, assim, muito. Mas eu continuei querendo voltar por causa das pessoas. E isso foi muito legal. Porque aí eu comecei a conhecer um pouco da galera, a entrar nesse meio. Na época eu conheci o Nelson, que ele era também apoiado pela Puma. E aí, pouco a pouco, aí eu virei pro Nelson e falei assim, Nelson, acho que eu vou começar a correr então. Ele, tá, então pera aqui, vem cá, deixa eu te ajudar. E aí o Nelson foi meu primeiro treinador de corrida. E foi assim, incrível, eu fiz minha primeira meia maratona com ele. Enfim, foi muito legal. E aí, pouco a pouco eu fui gostando, criando, assim, paixão pela corrida. Hoje em dia, realmente é a coisa que eu mais amo fazer. E aí foi crescendo. Então, desde desse tempo, eu fui evoluindo, crescendo, querendo correr mais distâncias e tudo mais. Mas sempre também com muita consciência, muito respeito. Acho que a corrida é muito... Coloca muita gente no nosso lugar, assim, sabe? Quando a gente começa querendo abraçar o mundo, a gente... toma logo um puxão aí. Mas... Uma bela lesão pra te lembrar que... Uma bela lesão, ou você se frustra, enfim. Mas foi isso, assim. Então, nasceu tudo muito junto. A minha paixão pela corrida, eu correndo, e essa minha evolução até na carreira. Mas apesar da corrida, é legal que, sim, você já tinha uma paixão por esportes no geral, né? Já era uma coisa que você naturalmente se interessava muito. Antes de você ser corredora mais nova, você praticava esportes coletivos? Você tinha alguma coisa assim? Ou era mais de assistir, gostar de acompanhar? Eu joguei tênis uma época, mas assim, não era muito boa. Eu sou muito descoordenada, assim. Eu acho que correr, me dei bem com correr, porque eu sempre gostei de correr, literalmente, pra, sei lá, jogar alguma coisa, mas às vezes eu não tinha habilidade com a bola, entendeu? Tipo, não era tão fácil e fluido pra mim. Então eu tava muito assim, entendendo qual esporte eu queria fazer, porque eu tentei vôlei, tênis, aí futebol nem entro no mérito, porque aí já é demais. Mas eu flertava assim com alguns esportes, mas foi a corrida mesmo que eu, tipo, quis me investir. Até o triatlon, eu sou super iniciante, apesar de eu já ter feito provas longas, eu me considero ainda super iniciante, acho que tem muito, muito ainda para eu aprender e evoluir também. Não, hoje, um pouco antes de vir pra cá, eu tava pensando, eu tinha feito o roteiro, eu tava lendo, e eu tava pensando um pouco sobre isso que você falou, assim, de não ter, e isso é muito comum em várias convidadas que vieram aqui, né, porque eu acho que a gente cresce muito, principalmente aqui no Brasil, sendo apresentados a alguns esportes dentro da escola, todos eles normalmente esportes com bola, que na educação física você tinha que... Era sempre um dos 4 esportes, né? E se você é uma pessoa que não tem facilidade, isso era algo que te afastava. Ao invés de tentarem te incluir de alguma forma, você era a última a ser escolhida. Se você jogava em um time, as pessoas não queriam te ter no time porque você prejudicava. Sim. Então, praticar esporte era uma coisa meio vergonhosa. Então, eu acho que, pra nós, eu acho que a Má também, eu acho que a Má ainda jogava um pouquinho melhor. Eu jogava tênis e vôlei. Gostava, assim. Mas uma coisa que eu nunca gostei muito de esporte com bola é muito contato. Exato. Isso me deixava com muito medo, porque a gente é pequenininha, né? E sempre tem umas meninas, tipo, maiores e tal. Então, isso eu odiava de esporte com bola. Eu nunca sou igual, assim, eu sou a mesma coisa que a Isa, eu sou descoordenada. Então, era muito difícil pra mim, tipo, eu não conseguia prestar atenção. Eu fiz tênis por uma época porque era individual, e eu gostava de pagar aula individual, porque eu sempre me senti muito mal por fazer com outras pessoas e sentir que eu tava atrapalhando elas. Então, o jogo não estar fluindo por minha causa. Teve um episódio muito engraçado que o Rodrigo, ele me zoou, eu estava de TPM, porém aconteceu que ele me levou pra uma aula de futevôlei. E, gente, eu era muito ruim, tipo, era péssima. E aí, eu sentia que eu tava atrapalhando completamente o andamento da aula, que não tava saindo jogo nenhum por minha culpa. E as pessoas começaram a tentar me dar um reforço positivo, mas eu via que ao mesmo tempo eu tava tipo, caramba, acordei sábado de Café manhã. com leite. Exato, totalmente. Aí quando eu acertava, fazia qualquer coisa, as pessoas, nossa, muito bem, mas eu sentia que elas estavam ficando incômodas. Foi bem nessa vibe. Só que eu sentia que eu estava sendo péssima e que eu tava atrapalhando, que a galera acordou sábado de manhã, 8 da manhã, pra ficar... a bola caía perto de mim e não tinha jogo. E eu fiquei muito triste. Aí eu saí da aula e falei, não dá, mais uma que eu errei, eu fui pro banheiro chorar. Não. Tudo bem, gente, eu estava de TPM. Mas era assim que eu me sentia com o esporte. Sim. Então eu acho que muita gente se afasta do esporte e a gente não é apresentado aqui a corrida, esportes diferentes na escola, né? Então se você não tem esse incentivo de às vezes procurar fora, e mesmo fora, é às vezes um esporte coletivo, se você não vai bem,
isso te afasta. E a gente volta quando fica mais velha pra uma musculação, pra algo Sim, que não envolve sim. você ser bom ou ruim. É. E aí, eu exato. acho que a corrida, eu falo que ela é muito justa, principalmente pra pessoas que talvez sempre tiveram essa pressão de, principalmente coletivo, de ter um time único, ou você é bom ou você é ruim, Uhum. né? Não tem muito, ou você, sei lá, na ginástica olímpica, eu tinha que obrigatoriamente passar de nível, senão, então assim, eu tinha que conquistar aquilo, aqui Já é na uma corrida não. pressão, né? Exato, tinha uma É. pressão. E É. assim, na minha idade, se eu não tivesse em tal nível, meio que eu era quase cortada, não ia ter mais turma pra mim. Sim. E no esporte, não. No esporte, Uhum. você não precisa obrigatoriamente ter aquele pace pra fazer parte daquilo, sabe? Exato. Pra poder fazer a sua Exatamente. atividade física. Então, acho que a corrida, ela abraça muitas pessoas. É por isso que muita gente retorna pro esporte Uhum. e se identifica e começa até a querer fazer algumas competições, porque não tem um padrão do que isso aqui é você ser bom. Não. Tem as Sim. metas, a gente sabe que tem o índice de Boston, etc. Mas mesmo assim, dá pra você navegar sem obrigatoriamente precisar performar dentro de um limite esperado, né? Exato. Tem essa parte democrática e, ao mesmo tempo, é uma coisa que depende de você. Uhum. O seu treinador vai te instruir, você vai ter sua nutricionista, seu apoio, enfim, toda uma rede, mas é algo que depende de você. Você acordar, você fazer, você, enfim, cumprir o que tem que ser feito. Exato. Ou você realmente falar assim, não, é algo lifestyle, totalmente, mas você tem que ter a noção de que, enfim, você também não pode se cobrar em uma evolução se você também quer levar as coisas mais leves. Mas eu acho que tem esses dois lados, a corrida nos dá muita possibilidade. E é muito fácil, né? Você viajar e você leva seu tênis, sua roupa e você pode correr em qualquer lugar. Então, eu acho que a corrida é o esporte mais democrático que existe hoje em dia. Exato, e eu acho que a gente já falou isso na primeira temporada, acho que essa frase em alguns momentos, mas que algumas pessoas começam a correr agora e estão sentindo muito essa pressão por sentir que já tem que começar partido de um pace 5 e alguma Sim. coisa. Correndo tal distância. Exato, e É. passa uma percepção, às vezes, por uma É. bolha que você tá, de que ela não é democrática. E não, gente, pelo amor de Deus, tipo, é o esporte mais democrático, você não precisa, ninguém espera nada de você, Exato. você tem que só começar. E não se afaste da corrida, que nem a gente se afastou de esportes coletivos, por sentir que você não tá indo bem. Não tem o ir bem, Não. né? Eu acho que... Eu acho que tudo é o que você está disposto a fazer. Exato. E você estar em paz com isso. Uhum. Não adianta você falar assim, eu quero começar e fazer uma maratona. Assim, primeiro, você tem que ver se você tem que construir uma jornada, você também tem que criar, né, o corpo, acho que para você começar a correr longas distâncias, claro. Mas se você não começa com 3, com 5, você nunca vai chegar lá, né? As pessoas acham que tem muita mania de pensar a longo prazo. Olha, maratona é só maratona. Não esquece que tem um caminho. É igual o Ironman. É o Ironman, é triatlon. É o Ironman. Não, você pode fazer um triatlon short, um olímpico. E Você todos não esses precisa têm fazer. valor, né? Com certeza. Eu acho que é até gostoso você Exato. aproveitar. Eu demorei, 7 anos pra fazer a minha primeira maratona. Uhum. E eu só fiz quando eu me senti realmente pronta. Quer dizer, pra maratona você nunca se sente 100% É, na pronta, hora. mas que eu senti e falei assim, e obviamente conversando com o meu treinador, conversando com as pessoas que me acompanham, falei, eu acho que agora eu tenho a maturidade corporal e cabeça pra fazer isso, pra me propor a fazer um negócio desse. As pessoas cortam e as etapas são as mais gostosas de você destravar e ir destravando. Só que tem também o outro ponto também, quando às vezes você chega na maratona e, enfim, você também tem que se policiar muito em não querer sempre quebrar o seu recorde. Sim, não tem nada contra você quebrar sempre o seu recorde, mas também é muito penoso você só pensar, você correr só pensando nisso, assim. Que toda vez você tem que sair de casa pra fazer uma prova e bater seu RP. Exato, então eu acho que tem esses dois lados, mas é um processo, assim. Izzy, como é que é no triatlon? Porque a gente já conversou com algumas convidadas triatletas e até com a Alana, que veio recentemente, e ela falou muito sobre como o triatlon acaba sendo um ambiente bem competitivo, assim. Você sente isso também? Ai, sinto. Olha, eu vou ser super sincera aqui com vocês e, enfim, eu acho que é uma coisa que eu até falo com o Rafa, se a gente não tivesse construindo no team, a nossa assessoria, esse ambiente que a gente
preza muito por ser muito acolhedor. Por isso que a gente quis manter o nome Team, de time mesmo, pra simples, mas assim, pra ser um negócio acolhedor, um negócio sem essa pressão que tem. Porque no triatlon, eu sinto que existe mais essa ambição por vaga, tempo, não sei o quê, pódio. E isso, às vezes, depende de fatores externos a você. Sim. E isso é muito difícil, porque eu acho que entra uma coisa de ego e dinheiro também, entendeu? A corrida, eu acho que acaba sendo um pouco mais democrática, de novo, democrática Sim, nesse sim. sentido. E eu falo pro Rafa, às vezes, talvez se eu não tivesse conhecido ele, se a gente não tivesse começado a criar essa comunidade que a gente tem dentro do time do Tri, eu não sei se eu teria começado ou me arriscado no triatlon, porque eu não sabia nadar direito e eu não sabia andar de bicicleta. Eu não sabia andar de bicicleta direito, ponto. Quanto mais a bicicleta do triatlon clipada. Exato. Então, assim, as pessoas que me ajudaram nesse processo, que estão perto da gente até hoje, nossa, eu devo muito, porque eu não sei se eu entraria no triatlon, talvez. E isso também, como assessoria ou como comunicadoras no geral, é nosso papel também tentar tirar essa barreira, né? Sim. Esse estigma, né? Esse meio que o estigma esporte tem. disso, porque eu acho que que pra mim, pelo menos, dependendo do perfil que eu sou impactada e tal, sinto, assim, uma toxicidade. E, cara, isso, assim, isso varia muito de pessoa pra pessoa, né? Tem gente que acha irado seguir as pessoas que treinam 6 horas, 5, 4, 6, enfim, horas por dia, que tem uma rotina totalmente diferente da sua. Só que aí, às vezes, eu me pegava me pensando e cobrando assim, mas a pessoa não tem a mesma vida que eu, ela não tem o mesmo trabalho que eu, não tem as mesmas obrigações que eu, a rotina e tudo mais. Então, acabava que eu ficava meio assim, ok, eu precisei fazer muito esse exercício pra me blindar e pra também saber como que a gente poderia passar isso nas comunicações da nossa assessoria em relação ao Tri. O episódio 3 dessa temporada, a gente falou bastante sobre isso, que a gente conversou um pouco sobre ser atleta amadora CLT. E de ter a rede social ali muito presente. Então, a gente acaba vendo muito rotinas de pessoas que acabam até... Enfim, teve um boom muito grande de criação de conteúdo. Muitas pessoas que cresceram muito por compartilhar corrida, triatlon, e acabaram migrando para uma profissão 100% de criação de conteúdo. E quando você olha para essas pessoas, você não pode se comparar mais com a rotina delas. Exato. Porque agora elas estão no outro momento, e o trabalho delas é treinar. Então, se eu ficar assistindo uma influenciadora que não tem uma rotina CLT e ver ela treinando 2, 3 vezes no dia, indo na praia no meio da tarde, isso vai me deixar extremamente frustrada. Claro. E sempre com aquela sensação de que eu tô treinando menos do que eu deveria. E não, gente, tipo, a gente que tem uma rotina diferente, que tem um trabalho, que tem, enfim, um estudo, eu tenho que ficar sentada das 9 da manhã até as 18, 19 ou mais, eu tô 100% na minha skin, HRBP, e resolvendo outras coisas no WhatsApp quando dá. Então, assim, é o que hoje exige mais do meu tempo. E não adianta eu esperar que depois do trabalho eu esteja super disposta pra fazer um segundo treino no dia. Eu, por muito tempo esse ano, fiquei muito chateada, que eu tentava colocar na minha agenda, mas eu saio do trabalho cansada. Tipo, eu quero ir pra minha casa, eu quero chegar, ver meu noivo, ver minha cachorra, ficar jogada no sofá, assistindo uma série. E eu me sentia mal. Então, assim, a gente não pode colocar... Eu acho que a gente, principalmente você também, né, num cargo super importante, a gente já tem muita cobrança no trabalho, a gente já tem metas pra entregar no trabalho. Exato. E já tem uma coisa que você já passa aquelas horas do seu dia tendo ali que entregar, tem avaliação de performance, tem resultado pra mostrar. Exato. Se você leva isso pro esporte também, você vai ter tipo um burnout. Exato. Em todas as áreas da sua burnout. vida. Exato. Eu sempre falo assim, o esporte não pode ser mais um peso na minha vida. Não pode ser, não que assim o trabalho seja um peso também, mas é uma cobrança. Eu faço isso para pagar minhas contas. Exato. Eu não faço a corrida para pagar minhas contas. E eu tive até um episódio agora, recentemente, que eu acho que tem que também você entender e gerenciar o seu ego em algumas questões. Na prova de ontem, por exemplo, eles me colocaram pra largar na elite.
E eu não esperava isso, eu nem sabia. Eu tinha mandado um e-mail até tinha me colocado num pelotão muito atrás, eu tinha pedido pra me colocarem no pelotão A. Enfim, fiz lá os procedimentos e aí, quando eu fui ver, me colocaram na elite. Fiquei super feliz. Mas, ao mesmo tempo, minha mente ficou assim, nossa, mas que vergonha. Porque que eu vou fazer lá? Aí eu pensei assim, não, pera, por que eu tô com vergonha? Por que eu tô me cobrando? Tipo, eu não vou... Por que eu tô me cobrando pra fazer essa prova? Eu não vou pra essa prova pra tudo ou nada, ou pra alguma questão, assim. Não é meu emprego, não é meu trabalho. Tem mulheres que vão estar lá que é o trabalho delas. Sim. E foi incrível vê-las lá exercendo a profissão delas muito bem, bem melhor do que eu. E eu falei assim, eu não tenho nem roupa pra isso, mas a verdade é que, assim, eu tava me cobrando por, tipo assim, nossa, agora que eu vou estar vou largar na elite, eu preciso performar, não posso fazer feio. E aí eu falei, E, tipo, eu converso assim comigo mesmo assim, e daí? Não é meu trabalho, eu já tenho muitas cobranças em outras coisas, eu tenho que entregar outros projetos, eu tenho responsabilidades. A corrida tem que ser um momento que eu faço minha descompressão, que eu faço minha terapia, que eu falo comigo, que eu resolvo coisas, eu resolvo muitas coisas na corrida. Então eu falei, gente, quer saber? Eu vou lá me divertir, vai ser legal. Fiz uma outra menina que também largou, foi conversando comigo, a Carol. Carol, muito obrigada. Se você um dia ver isso, foi minha parceira ontem nos 21, muito legal. E fiz uma nova colega, conheci novas meninas. Depois elas vieram dar parabéns às profissionais. E aí eu fiquei assim, nossa, que legal. E é isso, pra mim foi importante esse momento, esse choque que eu tive. De ver que realmente profissional é profissional. Elas têm realmente uma performance outstanding, assim. Exato. E pra me colocar no meu lugar, de que, tipo assim, sim, eu posso ter uma performance dentro da minha performance, lembrando que performance é sempre o que é a sua performance. Sim. E eu posso também estar ali me divertindo, porque tem que ser sobre isso, assim. Eu sempre fico me relembrando disso, assim. Eu escrevo muito hoje em dia, ainda escrevo, esse meu lado jornalístico ainda tá muito presente, e eu gosto de escrever muitos textos, assim, às vezes sobre corrida e tudo mais, que eu faço essa reflexão sobre o que é o esporte pra mim. Eu tenho que sempre também, eu gosto de anotar pra me relembrar e fazer esse exercício. Porque fazer os combinados, né? Acho que até às vezes a gente esquece, e é fácil se perder, né? Então, você fazer um exercício de escrever, relembrar por que você tá fazendo aquilo é muito importante. É isso que eu até ia falar, porque parece que é uma forma de você cuidar da sua relação com o esporte, né? E não deixar coisas externas, ou às vezes até mesmo essa pressão, sucumbir essa relação, que é uma relação importante, né? Seja porque você tá falando de ser um momento que é uma terapia, que é um momento de descompressão. E eu até fiquei pensando, você sempre teve essa relação com o esporte, com a corrida? Tiveram momentos em que você se sentia mais pressionada em performar, às vezes por trabalhar com isso? No começo, eu era uma corredora bem lifestyle. Quando eu corria com o Nelson. Eu era uma corredora que eu tinha um ritmo, assim, eu queria abraçar o mundo. Então, eu queria ser amiga da galera da balada, mas eu também queria ser amiga da galera da corrida. Eu queria ser tudo, assim, tipo, queria abraçar todos esses lados. Não pelo meu trabalho, mas porque era a minha essência também. Eu sempre gostei de sair, eu sempre gostei de festa, não de balada em si, mas de sair com gente, amigos, né? estar com amigos. E aí, eu não conseguia ter uma constância tão grande na corrida, porque não era a minha prioridade. Então, eu sempre tive essa... Eu acho que... Eu me orgulho muito de sempre conseguir levar a corrida de uma forma leve. Eu nunca tive momentos que eu falei, eu vou fazer esse tempo, eu vou fazer isso, eu quero esse índice, eu quero... Não, eu nunca tive isso. E, de novo, eu acho que quanto... mais a gente vai evoluindo, mais a gente tem que se policiar pra não ficar nessa busca, nessa corrida atrás do rabo o tempo todo. Mas aí, nesse começo, não era a minha prioridade. Com o tempo, eu fui vendo que, poxa, eu me sinto melhor, eu me sinto mais empoderada, eu estou mais bonita, eu me sinto... Enfim, dá aquele empoderamento que a gente sabe. E aí eu falei, bom, vou começar a tentar, vou fazer uma provinha, a minha primeira meia... Vou fazer mais uma meia. E fui também me conectando com as pessoas que tinham mais esse lifestyle. Porque, no final das contas, também não dá pra você... Eu tinha esses dois grupos muito divergentes. E aí, eu comecei a encontrar as pessoas que, sim, gostam de tomar uma cervejinha, mas gosta de correr também. Eu fui encontrando essas pessoas. Eis que eu conheci o Rafa.
meu marido. E o Rafa, ele era totalmente o oposto. Ele era totalmente da performance. Eu conheci ele no ano que ele tinha ido pra Kona, pra Boston. No mesmo ano que ele foi Kona e Boston. Então, assim, tipo... Só que eu conheci com o viés do trabalho. Eu era responsável por achar os atletas e as pessoas pra patrocinar. E eu, Que legal. E eu comecei a falar com ele por conta do trabalho. E eu achava assim, nossa... Uma performance incrível, legal. Eu queria sempre misturar um pouco, assim, a galera do grupo de corrida que eu falei era mais lifestyle e tinha a galera mais da performance, pra ter esse equilíbrio de credibilidade e lifestyle. E aí eu comecei, enfim, me relacionar com o Rafa depois de um tempo. E aí eu falei, bom, a gente tinha muitas divergências no começo, que ele era totalmente bitolado, assim. Então, não bebia, dormia super cedo e tudo mais. E eu já vinha apresentando esse outro lado, meio tipo assim... Tomar um vinho, não sei o que e tudo mais. E a gente foi encontrando o nosso equilíbrio, o que foi muito legal, porque eu falo que, assim, ele me destravou, assim, a corrida, porque ele sempre falou assim, você tem potencial, sabe, investe nisso, assim, se é uma coisa que você já gosta, tipo, só continua, não investe, assim, mas só continua, assim. Tem mais disciplina, abraça mais, tem uma disciplina, use isso como uma... E ele nem precisou falar isso, porque eu vendo a disciplina dele, me contagiou. Eu vendo o quanto ele arrumava o dia dele, se planejava, se dedicava, me contagiou a... Poxa, foi aí que também eu falei, pô, deixa eu começar a aprender a nadar. Ai, vamos ver uma bikezinha. Enfim, e foi isso. Então, eu digo que ele me deu a coragem de arriscar mais, de aí fazer uma maratona. E, enfim, me deu as ferramentas pra isso. E aí eu fui me apaixonando pelo processo. Que é o mais importante no final do dia, né? Porque não é só... Acho que muita gente esquece que pra chegar lá tem o processo. E quer fazer uma maratona, mas só, assim... encara e traumatiza, né? Faz a maratona e nunca mais quer fazer porque dá uma traumatizada porque não tava pronto pra encarar, né? Eu acho que assim, você chega na maratona e aí você traumatiza, tipo, e aí você fala assim, e aí? Qual que é o meu próximo desafio? É a mesma coisa, o Ironman. Às vezes não quero desafio, às vezes né? assim, ai, não quero, é muito assim, não é... Convenhamos, somos maratonistas, não é fácil treinar pra uma maratona. Sim. Você precisa estar muito disposto, você precisa saber. E eu acho que às vezes as pessoas só pensam no resultado final, de, eu quero falar que eu sou maratonista, eu quero falar isso. E aí, assim, eu acho que, de novo, o processo todo, um ciclo de maratona vai ensinar demais. E vai colocar a pessoa no lugar. E até já pegando um gancho pra gente começando um pouquinho a entrar no tema de tendências comportamentais no meio da corrida, como é que isso se traduz nas marcas, eu acho que você falou uma coisa muito legal agora, que tem muito a ver com uma matéria que eu vi hoje, sobre as pessoas estarem, acho que, o crescimento de corredores, ter atletas compartilhando as suas vidas na internet dentro do esporte, aumentou muito consideravelmente o volume de pessoas correndo ou praticando triatlon, e isso tá refletindo 100% na inscrição das provas. Tipo, o Ironman de São Paulo acabou, 70.3, acabou muito rápido. Maratona do Rio de Janeiro, um caos pra você comprar, uma fila mais fácil no show da Taylor Swift do que na Maratona do Rio. Então, assim, é uma questão... E aí eu tava vendo um post hoje falando sobre como isso diz muito mais sobre pertencer. As pessoas estão querendo pertencer. Eu acho que você utilizou esse termo agora, né? De, eu quero fazer uma maratona pra falar que eu sou uma maratonista. Não talvez porque isso é uma meta pessoal, mas que eu entro num grupo de pessoas que correm uma maratona. Eu estou pertencendo, né? Eu quero começar a fazer várias provas. Não talvez porque eu queira fazer aquela prova, mas porque eu quero estar com o grupo que tá treinando pra aquela prova, pra pertencer a esse grupo. E dentro da Puma, né, do marketing, até mesmo da forma que vocês têm trabalhado um pouco dessa... Como é que tem sido pra vocês, desse lado criativo, vendo esse movimento das pessoas buscando mais o esporte? Acho que isso não é só no Brasil, até queria que você trouxesse da Europa, né? A Isa, eu comentei que ela é de fora, ela tá na Europa, mas eu vi que nos Estados Unidos tá tendo festivais das pessoas irem fazer esporte juntas. Então, assim, Coachella da corrida. Tá começando muito a explorar isso. Eu imagino que as marcas estão querendo surfar nessa onda. Como é que é a visão do seu lado aí? Sim, comunidade é a chave de tudo, sinceramente, assim. E tem diversos tipos de, acho que, comunidades que estão sendo construídas, que tá sendo muito interessante, que as marcas estão despertando. Tem até um estudo que a gente fez na Puma, que é basicamente assim, a gente fez um estudo em que a gente mapeou os diversos tipos de consumidores ou
melhor, corredores, diversos perfis de corredores. Então, falando assim por alto, tem a galera que é mega da performance, RP, não sei o quê, e é isso, eu quero realmente viver para o esporte, e aí, por mais que tenha um CLT, vai realmente priorizar muito o esporte em detrimento a qualquer coisa. Aí tem a galera ali que é o oposto disso, que é assim, eu quero só fazer uma caminhada, eu quero só fazer um negócio para realmente me sentir bem e tal, mas ainda tem um pouco de medo ou receio, não sabe ainda muito bem como entrar nesse meio. Tem uma galera que é no meio disso, que entra mais uma questão de o que cabe na minha vida. E o que a gente descobriu também, que esse equilíbrio vem muito, esse perfil de consumidor tem também muito a questão do eu, assim, o que eu faço para me sentir bem, para que eu me sinto eu mesmo, ou eu mesma. Qual o esporte, qual a minha skin que eu me sinto eu mesma. E aí foi que a gente achou que esse é o público muito interessante de trabalhar. Por quê? Tem marcas que têm uma comunicação, você reparar, que é muito assim, o campeão, quebrar recordes, e só isso. E por mais que essa marca tenha produtos incríveis, e enfim, que é realmente a melhor tecnologia ou tudo mais, às vezes essa marca esquece de conversar com a galera que não amedronta, mas assim, se intimida um pouco com esse discurso. E é esse meio do caminho que a gente tá trabalhando e que a gente gosta muito de explorar na Puma. E a gente fala assim, que a grandeza de você fazer alguma coisa, de fazer um esporte, tá na coragem de você ser você mesmo. E esse é um mantra que a gente tá levando, e que a gente desenvolveu uma campanha recentemente. Maravilhosa, inclusive. Pra falar do Runners High, que é o quê? Eu tô falando de um tema que uma comunidade entende o que é. Minha mãe não entende o que é Runners High, mas minha mãe tá começando a correr. Eu inscrevi ela numa prova de 5K, ela me amou. Mas enfim, é esse sentimento da endorfina que só quem corre sente, sabe? Só. Que você pode fazer outros esportes, mas natação não dá. A endorfina da corrida é o Runners High. Eu falo isso pro meu noivo, eu falo, Rodrigo, o dia que você sentir, você vai entender porque eu corro. Porque é viciante. É viciante. É maravilhoso. E é isso, e você se sente o seu melhor. É você... a gente fala assim, é o seu best e não o seu beast, entendeu? Então é pra você sentir o seu melhor e não eu vou fazer isso, eu vou quebrar esse recorde sempre. Você pode estar nessa skin um dia, claro, mas você tem que sempre lembrar que é aqui, é por você, é o que te move, entendeu? Então, as comunidades que tem outras, né, dentro disso, mas assim, disse por alto essas 3, mais ou menos. E, assim, cada marca tá encontrando um meio de entrar nisso. Eu acho que tem, sim, as marcas que ainda estão nesse espaço meio maximizador, performance, e vão ficar lá porque é o DNA da marca, e eu acho que faz muito sentido, mas as que estão também desenvolvendo, e você vê que nesse meio do caminho aí, tem tantas marcas nichadas de corrida, a Satisfy, a Bandit, enfim, até não só falando de roupa, Pure Sport, de suplementação e tudo mais, estão também muito mais explorando esse meio do caminho, que acaba ficando mais personalizada a comunicação até para esse público, né? Uma coisa que você falou da comunidade ser a chave, eu trabalho em RH, né, e na semana passada eu tava em alguns eventos, eu fiquei um dia inteiro num evento de imersão que trouxe vários dados sobre, enfim, questões gerais do mundo corporativo, a gente falou muito sobre saúde mental e falou muito sobre saúde social. E eu acho que amarra muito com a questão da comunidade que você trouxe, e talvez tu até responda um pouco da pergunta que eu joguei aqui no início, de que as pessoas, a gente fala muito da saúde mental como a grande epidemia do século, né? Hoje ela é o maior motivo, para quem não sabe, o maior motivo de afastamentos nas empresas tem sido por saúde mental, mais do que dobrou da pandemia para agora. Por isso que, inclusive, aqui no Brasil já lançaram uma legislação que todas as empresas obrigatoriamente precisam fazer um mapeamento de risco psicossociais e ter planos de ação para isso. Só que o próximo ponto que vai começar a pegar é a saúde social, que obviamente impacta a saúde mental, mas que advém da solidão. Então as pessoas estão ficando muito mais solitárias. Hoje mais de 43% das pessoas se sentem sozinhas.
E o maior uso hoje de inteligência artificial aumentou do ano passado para a utilização de terapia e fazer companhia, para você conversar. Nossa, jura? Foi o maior, aumentou muito e mostra o movimento. Então, acho que quando a gente vê muita gente buscando esportes, buscando pertencer a algo, e entra muito nesse terceiro grupo que eu acho que você, no segundo grupo que você tava, terceiro grupo que você tava falando agora, são pessoas que elas querem pertencer. Então, elas até olham uma pessoa com performance a mais, então elas querem ter um tênis legal pra sentir que pertencem, mas elas querem estar num grupo. Elas, às vezes, correm muito uma prova pra poder curtir o processo de treinar com as pessoas que vão fazer aquela prova, justamente pelas conexões, por fazer parte de uma comunidade. E eu acho que aumentou muito a busca por ser parte de uma comunidade depois da pandemia. E eu acho que o esporte foi um jeito muito... E eu vejo muito isso na corrida como meio de impulsionar e você sentir que através de algo em comum, você tem as conexões. E aí uma coisa vai retroalimentando a outra, né? Então eu tô aqui, eu tô correndo, tô me sentindo bem, mas ao mesmo tempo eu venho pra cá, eu socializo, eu vou tomar café da manhã com as amigas, eu faço amizades. Exato. E as duas coisas se conectam, né? E eu até acho importante, às vezes, a gente pontuar que muitas vezes a gente fala esporte e atividade física como sinônimo de saúde, mas quando a gente entra num esporte performático e que a pessoa, o atleta de alta performance, enfim, alto rendimento, não é sinônimo de saúde. É inclusive, muitas vezes, o oposto de saúde. Inclusive, a gente não precisa ir longe, assim, jogadores profissionais, atletas de atletismo profissional. Tem uma carreira muito curta, porque o corpo não aguenta tanto tempo. Até no tênis, tipo, a gente começa a ver o Djokovic, que não tem nem 40 anos, já chegando no fim da carreira dele, porque ele não consegue mais competir com os caras ali da nova geração. Então, é muito interessante, assim, que às vezes a gente, como amador, fica pensando, nossa, performance é saúde. Cara, não é saúde. Não. Tanto que até o que a Isa tava falando, eu até ia perguntar, mas assim, tem muita gente que, em prol da performance, coloca o corpo, assim, se submete a qualquer coisa, né? Sim. Mas até voltando para esse movimento mais da saúde, como que o soft wellness entra nisso? Porque é muito esse movimento também de, assim, o quanto do esporte cabe na minha vida, né? E se você puder também dar um contexto de soft wellness para os nossos ouvintes. Tá. O soft wellness surge muito nessa questão do burnout, como a gente disse. As pessoas realmente piraram, e não só na questão de trabalho, mas questão da cobrança da performance. E essa explosão, vamos dizer assim, criou um segmento, eu posso dizer, talvez, que é você... Cara, eu acho que assim, não é pelo amor, é pela dor, é aquela coisa. Então, assim, às vezes a pessoa, pela dor, não consegue mais fazer a corrida, mas vai começar a caminhar. E aí que surge o soft wellness, que é assim, o importante é você cuidar da sua saúde mental, física e... Enfim, fazer um esporte que te complete e que te faça sentir pertencente a um grupo, ou enfim, motivada a fazer algo. Então ele surge assim com essa ideia de que o importante é você estar fazendo alguma coisa, seja correr leve, seja jogar alguma coisa, enfim. Eu acho que é essa democratização do esporte e essa acessibilidade que algumas modalidades têm e divulgam mais, seja a corrida versus caminhada, seja o CrossFit versus o High Rocks, que é uma nova modalidade também. E o que é o High Rocks? Surgiu muito nessa questão também. As pessoas querem fazer provas para se denominar alguma coisa, como a gente disse, maratonista, Ironman. E o High Rocks veio exatamente para mostrar, para quem não sabe, é um circuito de 8 quilômetros, 8 quilômetros. 8 quilômetros porque são 8 rounds, né? Tá. E aí eu não vou saber dizer quais são as modalidades, né? Os exercícios entre as corridas, e aí você corre 1 quilômetro. Você faz alguma coisa e corre 1 quilômetro, 8 vezes. E isso é uma coisa que as pessoas conseguem fazer. Claro, tem que ter um mínimo de treino também, mas não é tão extremo quanto uma maratona. Ou algo do tipo. E tá se popularizando muito na Europa isso. Muito mesmo, assim. Eu tenho amigos fazendo a cada 3 meses. Que legal. Porque tem, de novo, esse pertencimento. Tem esse negócio de cruzar a linha de chegada, de fazer, de completar uma esporte endurance tarefa. Que dá o high, né? Que é uma endurance, porque é de 1 hora ou mais, você fica ali fazendo. Você pode fazer em duplas, o que também de novo, dá uma democratizada. E, enfim,
claro que também tem as pessoas que buscam a performance dentro disso. Mas tem modalidades surgindo para abraçar o soft wellness, e não dizendo que High Rocks é soft wellness, porque se você olha o treino em si, é bem puxado. Mas eu digo assim, que tem modalidades se popularizando muito nessa filosofia do soft wellness, que é, cara, o importante é você estar em movimento, é você estar cuidando de você, é você pensar na sua longevidade, como você vai envelhecer e como você vai se dar uma qualidade de vida. No fim das contas, é isso, é você cuidar de si, né? Eu acho que o soft wellness, ele é um rebranding de algo que a gente sempre falou no final do dia. Eu acho que às vezes o óbvio precisa ser dito. E eu não sei se as pessoas perderam um pouco, talvez, nisso de começar a praticar e querer performar e perder um pouco a essência que a gente fala muito de praticar atividade física, que é isso. É pensar em longevidade, é pensar em saúde, né? Então é resgatar talvez um pouco dos principais valores que a gente tem que levar pro esporte. E você falou do burnout esportivo, eu não sei se, obviamente, talvez você tenha até mais contexto do que eu, mas eu vi recentemente uma matéria que nos Estados Unidos, meninas mais novas começaram a apresentar burnout por conta dessa cobrança excessiva com o esporte. Então, antes a gente falava de burnout, até o termo burnout, ele veio de um contexto totalmente olhando para o ambiente corporativo. E esse mesmo nível de exaustão começou a expandir para uma questão de performance dentro da atividade física. Exato. E é muito louco isso. A gente sempre fala, por que isso tá afetando pessoas que não levam o esporte como fonte de renda Exato. ou fonte de sobrevivência, né? Isso é muito preocupante. E é muito bom que as marcas, não só as esportivas, mas as que, enfim, que falam com o público esportivo direto ou indiretamente, estão fazendo essa conscientização e essa divulgação em prol do bem-estar. Porque, no fim das contas, a rede social, ela pode ser muito nociva nesse momento, se a gente não sabe quem seguir. Performances surreais, rotinas surreais, de novo, voltando um pouco que a gente estava falando, mas as marcas e os influenciadores maiores, principalmente, têm, eu acho que a missão de trazer e desmistificar enfim, tirar essa coisa pesada que às vezes a gente acaba sendo impactado pelo esporte. Eu fiz, assim, confesso que eu fiz recentemente uma limpa no meu Instagram de páginas que não estavam me agregando e também não estavam me fazendo enxergar o esporte de uma maneira tão saudável. Então, a gente tem que ficar sempre na vigia, assim, tanto para marcas quanto para influenciadores, comunicadores aí dessa área. E eu fico, assim, esse movimento também parece que além dessa influência, assim, em quem tem essa questão, né, de ser muito impactado pela performance e sofrer com isso, indo para um lado um pouco oposto também de trazer pessoas que às vezes estão no sedentarismo, mas mostrar que o esporte não precisa ser esse lugar penoso, né, não deveria ser esse lugar de extrema dedicação, de extremo desempenho. E sim, é um lugar para você fazer um movimento, para você pensar na sua longevidade, na sua mobilidade a longo prazo. E eu até fico pensando que no semestre passado eu tava fazendo estágio em psicologia num centro para idosos. E, cara, é muito engraçado não, mas é muito curioso quando a gente vê a longo prazo, né, o que às vezes a falta de um fortalecimento ou de um esporte assim faz com as pessoas, a gente começa a repensar na própria vida, né? Então, cara, eu quero chegar numa certa idade e conseguir ter a minha independência ainda. Eu quero, sabe, conseguir subir uma escada, abaixar pra pegar alguma coisa no chão. E parece muito bobo falando, mas quando você entra em contato com certas realidades que não tiveram esse cuidado com o corpo por diversas questões, não culpabilizando o indivíduo, mas por diversas outras questões, a gente vê a importância que isso tem, né? E que não é besteira falar em movimentar o corpo. Com certeza. Eu, assim, ainda bem que eu tenho ótimas influências, assim, ao meu redor, não só o Rafa, como eu disse, mas a mãe do Rafa, minha sogra, ela é uma outra pessoa que eu quero indicar pra vocês pra vir aqui. A Lu, ela tem uma assessoria também, Lu Dias, e ela tem... Nossa, sério, super famosa. Sim, Amei. É minha sogra. E ela tá aí no mercado há mais de 20 anos, promovendo muito essa questão do bem-estar. E o público dela é um pouco mais velho.
Mas tem de todas as idades, claro, mas claro que a faixa etária dela, as pessoas se espelham muito nela e ela traz muito essa questão do bem-estar e tudo mais. E eu olho e eu falo assim, ainda bem que eu tenho essas pessoas próximas a mim, porque o Rafa, ele era muito extremo, ela traz mais essa coisa do bem-estar. Eu acho que a gente conseguiu achar um equilíbrio legal que, claro, a gente se motiva, a gente quer fazer coisas legais, a gente quer correr rápido, a gente quer, enfim, fazer índices, mas a gente sempre fala, e ela tem uma frase muito boa na parede do estúdio dela, não sei se eu vou saber falar exatamente, mas é sobre constância. Então, assim, de nada adianta você fazer uma corrida, um treino, alguma coisa, se for só às vezes. A chave de tudo tá na constância, é você pensar a longo prazo. Você pode focar em uma prova só em determinado momento, mas se você fizer aquilo e parar, o que aquilo te agregou? De novo, você falar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho esse tempo, eu tenho esse tempo. Não, é você encontrar um esporte, e não só a corrida, pode ser qualquer outro esporte, que você consiga manter uma constância para sua qualidade de vida. Isso é o mais importante no fim do dia. Uma vez também, trazendo uma questão pessoal na terapia, eu lembro que eu tava morrendo de medo de não conseguir fazer meu primeiro Ironman 70.3. E não por... eu não sei dizer se era por medo de não conseguir ir bem, ou eu ir muito mal, ou eu não consegui terminar. E eu falei isso pra minha terapeuta. E aí você, psicóloga, vai saber. E eu falei isso pra ela, e ela me deu um choque de realidade muito bom. Ela falou assim, e se você não terminar a prova? E daí? O que vai mudar? O que você aprendeu ao longo do processo treinando pra essa prova? O dia é apenas mais um dia. Pode acontecer tanta coisa, pode furar um pneu. Sim. Um tubarão pode me morder. Ai, que horror, mentira. Mas assim, pode acontecer muita coisa fora do meu controle. Pode acordar com uma gripe. Previstos. Pode acordar com uma dor de barriga, uma gripe, alguma coisa. Enfim, é o que você leva o todo, não só o dia da corrida. Né? Isso que eu acho que é transformador pra gente, é um ensinamento que eu tenho, que eu tive, que eu carrego comigo, porque pra mim é a chave de tudo. Eu acho que uma coisa que eu tava falando um pouquinho de achar esse equilíbrio, né? Porque enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando e fazendo até uma autorreflexão. Porque eu tenho 2 moods, às vezes, com o esporte, né? Eu acho que eu tinha um mood antes de sempre ser um lifestyle, mas nunca na vida de buscar performance, zero. Era a constante de manter movimento. E aí, quando eu entrei na corrida, quis começar a novas distâncias, mas eu sempre tive uma visão de, nossa, eu fui melhor que aquela, mas eu nunca tinha feito uma prova pra bater um RP. Eu nem sabia o que era isso, na verdade. Que a gente tinha isso na corrida. Eu bati RP no CrossFit, do tipo, você aumentou o peso, mas não sabia, as pessoas batem RP na corrida. É um termo que eu não tinha muito essa utilização. E aí, de uns tempos pra cá, com assessoria, e eu acho que muito com a internet, começou a vir muito essa questão de ter que ser melhor. Então, as pessoas compartilhando, às vezes, o tempo do Strava, do Garmin, nas redes sociais, você começa a se comparar. E aí começa a dar aquele negócio da comparação de, putz, eu tenho que ser melhor. Então, eu fico muito refletindo, sempre faço essa conversa de relação com o esporte comigo mesma, do tipo, por que eu estou querendo isso? Pra quê? Tipo, qual que é o meu objetivo? Eu tô querendo performar porque eu tô vendo que os outros estão performando e que eu tô sentindo que eu também tenho que performar pra pertencer a um grupo? Pra ter um reconhecimento, para as pessoas falarem que eu corro bem. Porque no final do dia a gente quer pertencer e quer ser reconhecido, gente. Todo ser humano. Mariana, como psicóloga, pode falar. O ego é o maior inimigo do ser humano. Exato. Todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer fazer um negócio e mostrar pros outros que fez pra ganhar parabéns. Isso é natural. Com certeza. Reconhecimento no trabalho, inclusive, é uma das principais fatores da pessoa não querer ficar feliz, não estar engajada, se ela não se sente reconhecida, um obrigado, se ela não tem visibilidade. Tipo, o ser humano quer aparecer, a gente quer fazer uma coisa e quer ser visto por aquilo. Então, você vai... Putz, quero me destacar. E aí você começa a ver. Então, eu me questiono muito em que momento, pra não deixar passar essa barreira. Porque eu acho que eu consigo ter uma relação saudável, mas eu vejo que às vezes eu desrespeito limites do meu corpo em prol de tentar botar ele além, porque eu acho que eu preciso conseguir. Então, é difícil na nossa cabeça quando a gente tá inserido num esporte que não deixa de ser competitivo, né? Sim. É um esporte que te estimula quando você tá inserido em ambiente de assessoria, etc., a ir mais além. Você escuta as pessoas indo além. Sim. É algo que é valorizado. Sim. Tipo... Por isso que é muito importante o papel do treinador, da assessoria. E assim, aqui no Brasil a gente tem
tanta assessoria. Eu acho que é o país que a gente, pelo menos o que eu vi de Europa e Estados Unidos, com maior concentração de assessoria. A Baicari, Né? quando veio aqui, falou a mesma coisa. É surreal, assim, o que a gente desenvolveu como, sabe, é uma empresa, né, querendo ou não, as assessorias, e é muito importante, a gente se preocupa muito em trazer, de novo, esse ambiente acolhedor, essa instrução de que... E é muito legal que a gente tem pessoas na assessoria que performam e tem pessoas que estão começando a correr 3 quilômetros. É claro que a pessoa que corre 3 vai olhar para que corre uma maratona e vai falar assim, uau, onde eu quero chegar nesse lugar. Mas a gente fala muito com os nossos treinadores sobre instruir a pessoa a não ter pressa, a não se comparar. A gente tem que trazer muito, muito, muito isso no discurso, e eu espero que os treinadores e treinadoras estejam fazendo isso, porque é isso, é muito fácil você se comparar e querer mais e falar por que eu não posso, por que eu, entendeu? E querer cortar etapas. Então, eu acho que o treinador, não só na parte de planilha, mas treinador é muito psicólogo, né? Nossa. É muito mais psicólogo. Sim. O Rafa mesmo fala, 20% é o tempo que eu monto planilha, o resto é atendimento com os atletas. E é dever deles também, e nós como assessoria, de passar na nossa comunicação, escolher os posts. Eu como profissional de comunicação, eu escolho muito bem as palavras, os posts, o jeito que a gente vai trazer uma foto ou algum conteúdo de algum atleta, pra não gerar essa coisa de uau, o tempo dessa pessoa. Não, é pela galera, é pela comunidade, é pelo vamos fazer isso junto, entendeu? Eu mesma também, às vezes, eu me policio também no meu pessoal de não ficar o tempo todo também. Às vezes a gente faz um treino legal, a gente quer mostrar, a gente fala, uau, legal, mas eu fico assim, naquele... A batalha interna minha, às vezes, de tipo assim, putz, será que eu posto esse tempo? Não, mas eu acho que isso vai ser tóxico pra alguém, talvez, não sei. Mas eu tento muito mesmo, assim, não transmitir esse tipo de vibe, assim, e eu sou super aberta também com as coisas que eu faço, que eu não faço. Eu não... Acho que tem muita mentira na rede social também, sobre rotina, sobre o que usa, o que não usa, enfim... Aí é um papo para um outro podcast, mas a gente tem que ter muito cuidado e escolher muito bem as pessoas que nos instruem no caminho. É engraçado, né? Quanto mais a gente entra nesse meio, mais a gente vai pegando essa malícia, assim, né? De pensar, tipo, cara, será que fez isso mesmo? Será que tá usando isso mesmo? Falando desse ponto da assessoria, dos treinadores, uma coisa que eu já reparei, já tive amigas que estão começando a correr e que tentaram entrar numa assessoria e sentiram que não tinham atenção. Que o técnico não, né? O treinador, ele só tava ali dando atenção pra quem já fazia uma maratona, pra quem corria bem, e que você, como corredor iniciante, pegava uma planilha geral, não tinha muito suporte. Então, acho que essa questão que você trouxe, de ter alguém no início que te acolhe, que entende seus objetivos e que muitas vezes valida, porque nem todos os momentos da sua vida você vai estar querendo ter uma planilha mais agressiva, performando. Às vezes você só quer estar correndo de boa, você não quer evoluir muito, você tá num momento diferente. E aí começa a colocar uma planilha que não cabe na sua rotina, ou que começa a puxar muito, e você fala, cara, pra quê? Não, e pra quê também, às vezes, né? Às vezes você não tá com objetivo nenhum, e a assessoria quer que você performe, e começa a fazer uma planilha muito puxada, e você fica, tipo, meu, não tô aguentando. Então, acho que ter um treinador que realmente conhece, entende, valida, que tanto o cara que tá ali atrás do índice de Boston, ou que a pessoa que corre uma maratona sub-3 é tão importante quanto a pessoa que vai correr os seus primeiros 3 quilômetros. Eu até ia falar isso, que a chave... Pra mim, assim, na minha perspectiva, é validar as duas formas de encarar o esporte, assim, e não trazer como se uma tivesse mais valor do que a outra, porque me parece que essa busca incessante de pessoas que começam e já querem performar logo em provas que são ditas como mais difíceis, vem muito dessa validação que é só dada quando você consegue. Só que acontecia na escola também, assim, com o esporte. Então, sei lá, você jogava basquete. Putz, o professor da escola ficava, aquelas que jogavam bem eram que chamava pro time. E automaticamente, se você não era bom, você não pertencia. Sim. Então, eu acho que isso acaba refletindo. Se eu não te dou atenção, a hora que você começa a crescer, eu começo a te dar atenção, então, putz, esse é o caminho, eu tenho que performar pra ser visto. E no final, a gente sempre fala na nossa assessoria que o iniciante é o que mais precisa de atenção. Sim. Porque é exatamente pra
você se policiar e você não cair nessa armadilha de... vou me comparar, vou fazer isso, quero aumentar rápido e se machucar, obviamente se frustrar. Então, é a pessoa que mais precisa de suporte do treinador. Claro, a pessoa que também performa vai querer o mesmo suporte, mas é diferente também. É uma pessoa que tem mais conhecimento, já entende melhor ler uma planilha, já sabe... Tem uma consciência corporal, percepção de esforço muito diferente. Então, com certeza, a gente acha que o iniciante precisa muito, ou a pessoa que não só iniciante, mas aquela pessoa que oscila muito, sabe? Que não consegue encontrar o prazer, e aí você tem que vai também... mais por obrigação, assim. Exato, e você tem que virar e falar assim, peraí, de novo, você tá fazendo isso pelo quê? Quais são os seus motivos? Você tá fazendo isso pelo ego, pela validação ou por você mesmo? E tiveram já casos de pessoas que estavam inscritas em provas maratonas, Ironmans e tudo mais, que com esse processo a gente conseguiu falar assim, não, peraí, desce um degrau, vamos fazer isso aqui pra você se reconectar com o esporte e o negócio fazer sentido pra você, sabe? E ainda bem que essas pessoas confiaram na gente, seguem treinando com a gente, enfim. Mas é importante. E o toque humano, o toque humano, assim, o tato humano, né? O contato humano do treinador é o que faz a diferença. Sim. Por isso que eu até fiz um vídeo recentemente que a gente estava falando sobre AI, que muitos aplicativos estão usando, né? O Runna é o maior aplicativo. Nossa, o Runna tá muito difundido, tá muito, né? Assim, tá... É que as meninas que divulgam também... Exato, e eles estão patrocinando corridas e tudo. E amigos meus que treinam com Runna, eles falam assim, é legal, mas... Não é uma pessoa, ela não sabe se eu dormi bem ou mal, não sabe se eu tive uma briga com meu namorado, não sabe se meu filho acordou à noite, não sabe se eu comi bem. Enfim, você consegue inserir algumas informações, mas falta o negócio ali do toque humano. E é o treinador, a treinadora que vai saber prescrever exatamente o que você tá precisando mental, até para o seu mental, entendeu? Então, é uma coisa que cara, tá muito ligada com essa questão da evolução no esporte, né? Eu acho que até você falando de AI, acho que no geral muitas pessoas preocupadas, né, da AI substituindo, eu acho que o que o ser humano tem de diferencial que é o poder de criar essa conectividade, essa conexão. Então eu acho que a gente pode até evoluir, as assessorias obviamente usando tecnologia sempre melhora, mas nada vai substituir aquela questão realmente dessa humanidade, de você poder se conectar. Isso que vai ser o diferencial, né? Então, tem que ter isso no esporte também. E é por isso que, e querendo ou não, é por isso que as pessoas vão. Quando elas vão numa assessoria, ou também esse movimento de running clubs crescendo muito. No Brasil começou o movimento, de novo, de muitos running clubs aparecendo. São Paulo, pelo... Exato, aqui em São Paulo você vê vários correndo. Né? Eu sei que lá no fora do país é muito forte também já. E é isso, as pessoas estão indo conhecer pessoas. E quando você vai no running club, uma coisa que, assim, eu acho legal quando eu vejo, tá todo mundo correndo no mesmo pace. Eles vão lá, o propósito é correr junto, socializando. E isso é gostoso também, né? Eu acho que a minha prima, ela nunca foi de correr. E ela tá super indo em running clubs pontualmente, não tem assessoria nem nada, mas tá adorando. Ir pelo social. Então, é isso, assim, a corrida tem espaço pra todo mundo, né? Eu acho que não só a corrida, mas o esporte, a atividade física tem espaço pra quando você quer performar, tem espaço pra quando você não quer. Mas o importante é o movimento de você, se manter sempre em movimento, e 2, tratar essa relação com leveza, mesmo quando seu objetivo for performance. Sim, e se cercar das pessoas certas. Exato. Do treinadora, o grupo, as pessoas que você segue, as amizades que você tem. Infelizmente, às vezes a gente não percebe, às vezes a gente é engolido por esse negócio, e aí você acha que você é uma coisa e você tá nessa skin. Você não precisa ser também 24 horas por dia corredora. Você tem tantas outras facetas que você atua, profissional, noiva, mãe de pet, mãe, enfim, tem muitas outras áreas da sua vida para você performar também, então você tem que sempre estar ali cercada de pessoas que, tipo, eu acho que te tragam um pouco pro centro e te, enfim, te coloquem num lugar que
mais humanizado, entendeu? E não só aqui, ó, a performance, a rotina perfeita, os suplementos perfeitos e tudo mais, porque aí é muito perigoso. E até porque, gente, a vida perfeita não existe. Não existe. É uma doce ilusão abrir o Instagram e você vê a vida de todo mundo e, na verdade, você conhece por trás das câmeras e você sabe que sempre tem alguma questão que tá pegando. E ninguém é obrigado a abrir também intimidades e falar, nossa, minha vida tá péssima nas redes sociais, você não vai cobrar isso das pessoas, seja real. E tem coisa que a pessoa não vai ali. Gente, vocês não sabem, minha vida tá uma bosta, tô em crise no relacionamento. Tipo, não. Inclusive é importante, né? Diferenciar o que é da terapia e rede compartilhado. Então, assim, não vai uma expectativa que a gente bota às vezes culpa que as redes sociais, as pessoas não são reais. Cara, é como você absorve. Exatamente. Tipo, também entender que tem coisas ali que tá todo mundo performando o personagem na rede social. Às vezes eu gosto de pessoas que mostram um pouco de... Tem gente que não mostra nada e que também aí maqueia muito a realidade. Mas até a pessoa que compartilha a maior parte da vida não vai chegar e compartilhar muita coisa, porque ela também tá vivendo fora das telas. Pode falar, amiga. Não, eu ia perguntar, assim... acho que juntando um pouco do que a gente tava falando, né? Contexto que a gente tá vendo acontecer, mas... perspectivas mais pro futuro. O que você, como uma pessoa que trabalha, né, com marketing, especialista em marketing esportivo, o que você enxerga de tendência futura no esporte? Se é esse movimento do soft wellness, se às vezes vai vir, não sei, se tá começando um comportamento mais num campo oposto, o que você tá acompanhando? Eu acho que o soft wellness vem muito como uma tendência, junto com a questão do você se cuidar dentro e fora do esporte. Então, você fazer, tipo assim, as terapias de massagens, banheiras de gelo, meditação. Então, coisas que vão além do exercício físico, mas que se complementam com ele. Isso eu acho que, assim, as pessoas estão percebendo que realmente eu acho que chegou um ponto também que deu não só um burnout em relação ao estresse que a gente falou de trabalho e performance, mas uma saturação também em rede social, que vem também de encontro com essa coisa que a gente se sente exausto, porque tem um pouco de FOMO de você estar perdendo as coisas e tudo mais. Então, eu acho que tem uma tendência muito grande crescendo para o autocuidado, seja na forma do exercício, seja na forma de outras terapias. E muitas academias estão percebendo isso, então tem muitas academias mundialmente aí que tem áreas totalmente voltadas para sauna, para banheira de gelo e tudo mais, ou outras terapias. Tá sendo difundido também muito a questão, tem alguns coaches aí de mentais e tudo mais, com N linhas de pensamento, que também cresceu muito nesses últimos tempos. Então, e outra coisa, né? A questão das baladas e dos rolês. Que as pessoas estão fazendo rolês em cafeterias. E não só... Você vê isso lá na Europa? Sim, muito, muito. Aqui em São Paulo ainda não... E não necessariamente as pessoas que correm ou fazem um esporte vão no brunch. Não, a galera que realmente de manhã tá ali enfim, numa praça ou num lugar outdoor, fazendo com DJzinho lá. Então, acho que tem um lugar de São Paulo que tá fazendo esse brunch de... tem um só que começou. Eu acredito que isso vai chegar forte aqui. Isso a gente vê muito na Europa, que as pessoas estão despertando, assim, pra esse lado de... Cara, eu preciso cuidar de mim, assim, entendeu? Então, eu acho que vai muito além do esporte, é mais sobre o cuidado de modo geral. E aí, de novo, as marcas que estão percebendo isso e estão conseguindo entrar nesse lance, estão saindo muito na frente. A gente vê isso desde a nutrição, com enfim, novos tipos de whey, novos tipos de, sei lá, o cogumelo que você coloca na água, que, enfim, ajuda funções cerebrais. Tudo isso é o quê? Pensando em como eu posso viver melhor, entendeu? Então, eu acho que eu vejo muito essa crescente lá fora. E qual foi a outra pergunta? Acho que foi essa, né? Isso, Acho que foi essa. E até pegando um gancho no que você tá falando, uma coisa que eu acho que viver, a Má falou isso acho que você falou num episódio anteriormente, que o luxo agora, não sei se você falou no episódio, offline. você falou no As offline. meninas do Pace delas. É isso, mas que o luxo agora é quando você consegue ficar offline. Então, eu sinto que a gente teve muita questão da rede social e tá todo mundo exausto, porque é muito estímulo o tempo inteiro. A gente abre a tela do celular, você passa 2 horas, você viu 1 bilhão de coisas que você nem sabe o que você viu. Não fez nada. Mas o seu cérebro processou muita informação e você se sente muito cansado. Então, agora,
cuidar do bem-estar, mas coisas que te façam sair da tela, Exato. vai ser... Eu vi uma menina ontem ficando numa imersão de 6 horas no Rio de Janeiro, que teve banheira de gelo, meditação, e ó, tipo assim, foi um dia, 6 horas, e assim, no final do dia ela falou, cara, fiquei 6 horas sem mexer no celular. Então, teve quase esse momento realmente de te desconectar, eu acho Com que vai certeza. começar, as pessoas vão começar a procurar esses espaços, porque sozinhas Sim. elas não estão conseguindo controlar o vício em rede social, e aí você precisa necessariamente estar fazendo alguma coisa que te ocupe tanto Full que time, você não possa, que você não mexa nas redes sociais. Exatamente. É isso. Esse burnout de internet também. Essa saturação. Toda hora parece que tem um criador novo, uma coisa nova. E nada contra, assim. Eu acho que é incrível pessoas que criam conteúdo, mas que conteúdo você tá criando exatamente? É sempre a mesma... O que eu, às vezes, vejo, assim, que eu gosto de explorar muito e tal, eu tenho que me policiar porque eu trabalho com rede social, mas, ao mesmo tempo, eu não quero que isso seja consuma todo o meu tempo. Mas, às vezes, eu preciso ficar fazendo uma pesquisa e aí eu vejo sempre o mesmo estilo de vídeo em algumas questões e eu me pergunto muito assim, e às vezes quando eu vou criar alguma coisa, e eu não sou uma criadora de conteúdo, mas eu gosto de falar, eu me considero comunicadora, porque é a minha formação. Eu penso assim, o que eu consigo trazer de tópico pra pessoa que tá do outro lado pensar ou refletir? Lógico que às vezes é legal, às vezes eu falo, amigas, o que vocês querem ver? E eu tenho muitas amigas aqui no Brasil que querem ver minha rotina lá. Então, às vezes, não é que eu tô querendo Eu amaria, mostrar... inclusive. Então, isso é muito legal. E eu fiz um de rotina, minhas amigas comentando e tal. E é legal, que eu quero... É uma forma de eu me conectar com minhas amigas que estão aqui. Porque eu tô longe. E a minha rotina é diferente do que eu ir no Ibira e tudo mais que eu fazia aqui. Então, tem esse lado, mas eu tento pensar muito em qual tipo de tópico que eu consigo gerar uma discussão, ou não só discutir, mas fazer uma pessoa pensar, ou trazer uma coisa que eu sei, porque às vezes a gente tá tão imersa no nosso trabalho, nas nossas funções do dia a dia, que a gente esquece que a gente tem tanta coisa legal pra compartilhar, que pra gente parece normal, ou assim, um assunto óbvio. E aí eu comecei a soltar uns vídeos despretensiosamente, e meus amigos, outros atletas, ficavam falando, putz, legal, começa a falar mais sobre isso. Então, a rede social, eu penso assim, a gente tem que tomar muito cuidado em qual tipo de conteúdo a gente tá consumindo. Eu acho que as pessoas estão caindo um pouco na real, hoje em dia, sobre isso. Eu acho que ainda tem um longo caminho aí pra gente trilhar é o que eu falo assim, parar de fazer pessoas... Stop making stupid people famous. Eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pra trilhar, assim, Nossa, e eu tem. acho que vai ter ainda público pra todo mundo, mas é muito interessante ver pessoas se interessando por conteúdos que são conversas, né, criar diálogos, o que vocês fazem aqui também, a gente trazer temas importantes, sérios e conversar com leveza. Isso eu acho que as pessoas estão sacando mais hoje em dia na rede social. Claro que ainda vai ter o entretenimento da gente entrar e querer rir com algum vídeo, ficar compartilhando besteira, mas eu sinto e eu espero que as pessoas estejam também caindo um pouco mais nessa real e consumindo conteúdos mais inteligentes também. Exato, Porque senão você passa horas que você nem sabe o que você viu e não necessariamente você consumiu algo inteligente. Então, usar o tempo na rede social de uma forma, de fato, que agregue valor. E aí, falando também pra gente começar a fechar, acho que tem uma última pergunta que eu queria fazer. Que eu acho que aqui a gente tá num podcast feminino, né? E a gente sempre falou muito do esporte e cresceu muito vendo o esporte como um lugar masculino, né? Masculinidade os padrões de masculinidade, eles se refletem bastante no esporte. E você vê o movimento do soft wellness, ou até essas revisões da nossa relação com o esporte hoje, como uma forma também de questionar o padrão de masculinidade que foi imposto na relação que a gente tem com o esporte? Com certeza. E eu acho que, junto com isso, vem também outras questões de roupas, acessórios, coisas que é muito mais voltado para o público feminino e que acaba puxando mais as mulheres para testar um esporte novo para o soft wellness. Só que assim, eu às vezes me pego perguntando também, me questionando também, qual efeito isso também pode ter no público masculino. Eu sei que aqui a gente tá falando sobre mulheres, mas também qual que é o efeito que isso pode ter no público masculino. E eu espero que também tenha
uma consciência do outro lado de que homem também pode começar um soft wellness, pode também querer fazer uma yoga, que pode fazer um pilates, porque eu acho que tem sim um estigma de preciso fazer um esporte, sei lá, másculo, ou alguma coisa do tipo, ou tem a vergonha de começar algo novo e não ser bom por ser julgado. Mas eu acho que assim, a mulherada saiu na frente nessa questão do soft wellness, porque tem muitos elementos que cercam o soft wellness que são muito atrativos para o público feminino. E eu vejo que muitas marcas também estão despertando para isso, fazendo e pensando mais no feminino. Aquela própria Lô nos Estados Unidos e a Sim. Lululemon, que começa a abraçar muito essa nova estética, né? Muito, muito. Exatamente. Olhando um pouco mais para tendências de moda, trazendo para o esporte. Enfim, elementos, né? Garrafas, enfim, roupas, meias, tênis, acessórios de cabelo, produtos cosméticos. Olha, assim, hoje em dia é muito legal ver que tem muitas marcas fazendo protetores, blushes e lápis que... Esses dias uma amiga minha, a Débora, nossa treinadora, me deu um lápis que não sai no treino, eu achei super legal. Então, assim, você vê que tem elementos que, tipo assim, te convidam também. Você pode continuar sendo feminina e gostando de usar maquiagem, porque tem gente que fala assim, vai usar maquiagem pra quê? Pra treinar. Ué, se a pessoa se sente bem, usa um protetorzinho com cor, um blushzinho, um lapisinho, feitos pro esporte, e ela pode sair se sentindo bem. E não precisa ela não precisa fazer o treino mais forte da vida e chegar toda melecada e tal. Não, ela pode ir lá e fazer o soft wellness, a corridinha pace fofo dela, gostosa, e se sentindo maravilhosa. Então, eu acho que tem muitos elementos dentro do esporte e do soft wellness que são atrativos para o público feminino. Eu vejo até o movimento das pessoas indo mais buscar o esporte, muitas vezes comprando mais roupa pra treinar e etc. E ocupando mais esses espaços. E amanhã, até essa tendência falou na Europa, dos cafés. A galera hoje em dia, festa, né? Tá caindo muito o público de festa. Acho que foi um mercado que sofreu muito pós-pandemia. Porque as pessoas estão buscando ser mais saudáveis e buscando conexão e se sentir bem e bonita em outro tipo de ambiente, né? Indo correr e depois tomando um brunch. Então, acho que reflete um pouco, né? Todas as mudanças de hábitos. Bom, e a gente tá falando muito, então, sobre esse movimento de fazer a gente se sentir confortável, né? Praticando o esporte, pensando na longevidade, mas também com uma leveza. E queria saber pra você, o que é essencial pra gente ter essa leveza na nossa relação com o esporte? Com certeza, se sentir muito confortável. Eu acho que o que você tá vestindo... Você tem que estar bem, não pode te machucar, não pode te deixar, tá marcando isso, aquilo, você tem que estar na sua skin empoderada, de modo geral, e confortável. E, eu acho que é isso, assim, e você tá, assim, disposta a aprender com o esporte. Eu sempre falo assim, você tem que ser humilde, porque quando você sai para uma corrida, seja longa ou curta, muita coisa pode acontecer com o seu corpo. Você está colocando seu corpo sobre uma atividade física de um alto impacto, né? Querendo ou não. Então, eu acho que você tem que sempre... O que eu faço sempre assim, eu sempre penso, mentalizo, agradeço e sempre falo assim, o que a corrida de hoje tiver que me mostrar e me fazer refletir, porque vários insights também vêm na nossa cabeça quando a gente tá correndo, eu tô aberta a isso. E é isso, esteja confortável e com a cabeça e a mente aberta e humilde, enfim. E eu acho que a gente tem um item perfeito que vai tornar essa jornada ainda mais prazerosa. Eu acho que você falou muito sobre conforto. E a gente tá nessa temporada com a Lupo Sport, que tem a meia do corredor. Pra quem não sabe, a Lupo desenvolveu algumas meias, então é uma coleção completa. Hoje já tem 3 modelos e eu sei que eles vão lançar um 4º modelo também. Acho que assim como a gente escolhe tênis de acordo com o tipo de treino que a gente vai fazer, busca treino de tênis de performance, tênis de mais amortecimento. As meias, a meia do corredor da Lupo Sport, ela vem com essa proposta também. Então, cada meia tem características específicas que vão te ajudar tanto a entender qual a meia certa pra você, mas você também pode utilizar meias diferentes em treinos diferentes. Então, pra quem quiser conhecer mais sobre esse produto, é só vocês clicarem aqui. Acessarem o QR Code aqui da tela ou clicarem no link na descrição desse vídeo, usarem o cupom GIRLSRUN10 para garantirem a meia de vocês.
E conta um pouquinho, Má, além dela ser confortável, que outras funcionalidades essa meia tem? Gente, assim como a Isa falou, a gente tem que correr se sentindo confortável. Essa meia é super respirável, né? Todos os modelos, eu e a Má, a gente já testou, inclusive, né? Antes de trazer pro programa, a gente testou várias delas. São super respiráveis, elas são muito confortáveis. E algumas, elas são até um pouco acolchoadinhas, assim, na sola do pé. Perfeitas pra usar com treinos de placa, que normalmente são mais duros, então elas dão um pouco desse conforto. Exato, então é exatamente esse item que vai garantir conforto pra você, não vai te assar, não vai ter bolha, né? Eu era uma pessoa que tinha muito problemas com bolha, então garante que a gente se sinta bem pra praticar o esporte que a gente tanto ama. Exato, no nosso Instagram vocês podem também conferir, a gente tem um post lá que a gente explica um pouquinho de cada uma das meias, então vocês conseguem ter um pouco desse guia pra descobrir qual a meia certa pra você, mas a gente recomenda que você compre e teste todas. Eu acho que um ponto muito importante, ela é acessível e durável, Sim. tem uma tecnologia maravilhosa, então isso também são pilares super Sim. importantes quando a gente fala de trazer mais pessoas pro esporte, acessibilidade é super importante, a Lupo também se preocupa com isso, então não deixem de garantir a meia de vocês. Utilizem o nosso cupom e depois Girls conta Around também o 10. que vocês acharam, né? Se vocês Exato. gostaram, qual a meia favorita. E a Isa, obviamente, tá ganhando uma meia pra ela também correr Muito mais obrigada. confortável. Adorei, adoro meias. Realmente, meia faz a diferença. Eu acho que tem que escolher uma meia boa, certa e que te deixe confortável e sem bolhas. Isso é muito importante. Uma meia certa pode colocar qualquer prova perder. Exato. com Qualquer prova, certeza. qualquer treino. Uhum. Isa, muito obrigada por ter topado esse papo com a gente, pela disponibilidade. Eu que agradeço. E obrigada também por lembrar, acho que por a gente ter participado desse papo com a gente, pra lembrar pra quem estiver assistindo que a gente não precisa se levar a sério o tempo todo, a gente não precisa levar o esporte tão a sério, a gente pode tratar ele com uma forma diferente, com uma abordagem mais carinhosa e que dá pra correr tendo meta, mas também dá pra correr com alma e coração, né? Exatamente. E sempre pensar, assim, que o esporte, ele sempre vai nos tornar pessoas melhores, sejam com treinos bons ou ruins, a gente sempre vai sair melhor depois de um treino, depois de uma prova. Então, é sempre estar com o coração aberto e, enfim, seguir na constância, seguir com o esporte que você ama, sem se cobrar muito, como você disse, sem se levar tão a sério, mas, enfim, sempre se desafiando, se Sim. crescendo e se tornando uma pessoa mais empoderada dentro e fora do esporte. Sim, pra quem ouviu até agora, vale essa reflexão, né? Quem que a gente quer ser no esporte? Que versão nossa a gente quer viver ali dentro? Isa, pra quem não te conhece, onde as pessoas podem te seguir? Meu Instagram é Isa Quarteroni e o Instagram da nossa assessoria é teamsports.cc. Então, acompanhe o trabalho da Isa. Quem também estiver procurando uma assessoria para começar, uma assessoria bem feminina. Sim. Tem muitas mulheres que estão iniciando no esporte, então acho que é um ambiente excelente para você que tá aí buscando esse ambiente mais acolhedor, que a gente falou um pouquinho aqui sobre como é importante. Então sigam a Isa e conheçam aí o trabalho dela. E obrigada também para quem ouviu a gente até agora. Não esqueçam de se inscrever no canal do Estema, dar like nesse vídeo que é super importante. Se você tá escutando no Spotify, também segue a gente por aqui. Sigam a gente no Instagram, que vocês ficam ligados em todas as novidades. E a gente se encontra toda quarta-feira aqui no canal do Estema ou no Spotify. Um beijo e até o próximo episódio. Um beijo. Obrigada.